Muito lindo, amei, amei sua palavra. Tocou bem fundo no meu coração mesmo. Obrigado. Gente, agora, nosso próximo palestrante chegou na Vila com 14 anos, em 1993. Lá, ele aceitou Jesus e se batizou. Saiu de lá em 1999, com 20 anos, quando ele se formou na Escola Técnica Federal de São Paulo, em telecomunicações. Em 2015, ele se formou em engenharia elétrica, com muito custo, porque, pelo fato dele trabalhar viajando, ele passou por diversas universidades. Mas ele gostou tanto de estudar que depois ele fez MBA em Gestão Internacional de Negócio, pela FIA, em 2018. Atualmente, ele está cursando MBA de Gestão do Setor Elétrico, na FGV, e mestrado em empreendedorismo na USP. Eu me engasguei quando eu ensaiei também. Ele já trabalhava no setor elétrico desde os 18 anos e ajudou e viajou a serviço para várias partes do Brasil e do mundo. Ele morou no Chile em 2001 e 2002, e para lá ele retornou em 2007 até 2009. Ele morou também na Colômbia, de 2012 a 2014. E ele se casou no Chile, em 2009, na Igreja Batista de Ñuñoa, com a Verônica. E hoje eles têm o fruto desse amor, que se chama Leonardo, o nome dele. Hoje está... falei! Hoje ele está com 4 anos. Atualmente ele mora no Brasil, ele ama o nosso país, e ele é gerente de divisão de transmissão em uma concessionária de energia elétrica. Ele se define como corintiano e faz questão de frisar que estava no Pacaembu quando eles foram campeões da Libertadores. Ele se considera uma pessoa de personalidade sanguínea e expansiva, otimista, impulsiva, é membro da Igreja Evangélica Batista do Alto da Moca, e nós vamos ouvir o Sérgio Leonardo Pacheco Antezana, o nosso eterno Bolívia. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo? Acho que sim, né? Sim. Então, tá bom, vamos lá. Bom, Sérgio Antezana, o pessoal me conhece normalmente, mas obviamente, como a Silvia falou, todo mundo me conhece como Bolívia, né? Eu cheguei na Vila, igual que o Robson, agora fiquei até surpreso que ele falou também, com 14 anos, e até para falar um pouquinho assim, o que eu vou falar aqui é um relato da minha vida, tá? Meu relato da minha vida na Vila, e como isso mudou a minha vida até hoje, e como minha vida é hoje, graças a tudo que eu conheci e aprendi junto com vocês. Eu cheguei na Vila com 14 anos, eu era adolescente, aquela fase conturbada da vida de adolescente. Eu sou nascido na Bolívia, né, por isso Bolívia, para quem ainda não me conhece, deve ter gente aí que não é da minha época da igreja, ou que tiveram antes ou depois. Então, eu sou nascido na Bolívia, na época meus pais tinham se separado e nós tínhamos voltado para a Bolívia, apesar que eu morava desde pequenininho no Brasil, né, nós viemos para o Brasil quando eu tinha quase 5 anos de idade. Aí, depois meus pais se separaram, a gente voltou para a Bolívia por 2 anos, e minha mãe eu tenho 4 irmãs, né, somos uma família de 5 filhos, 4 irmãs e eu. E minha mãe decidiu voltar para o Brasil porque ela achava que aqui ela gostava daqui, a gente tinha uma vida legal e ela queria voltar. Nós éramos católicos, né, bem praticantes, bem praticantes. E aí nessa adolescência eu voltei para o Brasil. Minha mãe sustentava uma família com 5 filhos sozinha nessa época. E a gente estava bem. Minha mãe tinha um emprego, a gente estava bem, relativamente bem, apesar de minha mãe sozinha sustentar a casa. E aí eu acabei conhecendo a Vila através de um vizinho, que era o Sérgio Geleia, que a gente ia jogar basquete junto, né, e aí ele começou a ir na Vila também, e ele voltando de jogar basquete, ele me convidou para ir na Vila um dia. A gente foi no União de Adolescentes, e aí eu comecei a frequentar a Vila. Como eu falei para vocês, minha família, nós éramos católicos bem praticantes. E quando eu comecei a ir, algo esquisito, né? Porque eu estava indo numa outra igreja, algo meio esquisito para mim. E quando minha mãe ficou sabendo que eu estava indo para a igreja, ela ficou muito brava. Ficou brava demais. Minhas irmãs também ficaram... Minha irmã mais velha até debochava um pouco da história. E aí eu conheci o pessoal da Vila, o Maurão, o Mazinho, a turma, Júnior, uma galera grande aí que a gente foi conhecendo.
e aí o pessoal ficou orando muito por mim e pregando de Deus. E isso mudou totalmente a minha vida, né? Aí, como a Silvia já disse, eu me converti na Vila, me batizei na Vila, comecei a frequentar, participar de EBD, fui andando nos adolescentes, mensageiro do rei, cantei no coro, fui do grupo de louvor, fiz amizade com muita gente, minha família inteira se converteu, só tenho uma irmã que ainda é católica até hoje, mas minha família inteira se converteu. E aí, nesse período de Vila, foram os momentos bem difíceis que a gente passou, minha mãe perdeu o emprego e a gente passou por momentos bem apertados, né? A gente chegou a quase ficar sem ter onde morar, a faltar as coisas em casa, e aí a Vila foi um apoio tremendo. O pastor Gilson, todo mundo foi um tremendo apoio, para mim, minhas irmãs, minha família. E fiz grandes amigos ali, as lembranças foram muito boas, tive grandes exemplos, via os nossos jovens da época, né? Eu era adolescente, trabalhando, fazendo curso técnico, e eu queria o mesmo, olhar e falar assim, eu quero isso na minha vida. E nesse exemplo eu comecei a buscar o que eu queria. Como meus primeiros empregos foram aí com o pessoal da Vila, eu trabalhei com o Douglas e a Rosandra um tempo. Eles tinham uma empresa de pulseira de relógios, então vendia pulseira de relógio, saía para distribuir panfleto em farol da loja, te embalava pulseira, fazia um monte de coisa ali. Depois fui office boy trabalhando com a Rosana, estava na empresa que ela trabalhava. Depois eu trabalhei como técnico de manutenção de computadores, trabalhando com o pessoal também, o pastor Vitor, que era conhecido aí da igreja, e assim comecei a trabalhar nessas coisas. E aí chegou um momento importante da minha vida, né, que era a fase de entrar no curso técnico, e ali para mim, como adolescente nesse momento, era um momento de decisão, né, 15 anos acho que eu tinha na época, e tinha que decidir uma coisa que podia afetar toda a minha carreira. E nesse momento eu peguei, juntei, ajoelhei a Deus e falei para Deus, Deus, preciso decidir, preciso ver o que eu faço, o que eu estudo, vou prestar em vários cursos, não sabia o que prestar, e aí pedi a Deus, e a minha oração naquele então era, Deus, eu quero que você possa me ajudar a escolher uma profissão, onde eu possa ter uma vida digna, onde eu possa sustentar uma família um dia, possa ter meus filhos, minha esposa e sustentar dignamente. E isso que eu pedi a Deus na minha oração. E aí, Deus orando, e eu prestei em vários lugares, e eu disse para Deus, Deus, eu vou deixar você escolher, você que sabe melhor do que eu olho limitado, você olha longe, e só você sabe exatamente o que vai ser bom. Eu queria fazer processamento de dados. E aí, orando, eu falei, bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou prestar em cada curso técnico dos que eu quero passar, eu vou prestar só um curso em cada um. E só quero passar naquele que você disser que é o curso que vai me dar meu caminho e vai me dar minha carreira, e eu quero essas coisas que eu quero. Sustentar uma família e viver bem, né? Não economicamente só, foi uma questão de um pouco do que o Robson diz aí, né? De viver bem com alegria, viver bem no completo. E aí eu de todos que eu prestei, eu só passei em uma escola técnica, só passei na Escola Técnica Federal de São Paulo, que era a mais difícil de todas. Engraçado, porque eu passei na mais difícil de todas, não passei nas outras. Mas eu sabia o que ele estava trilhando na minha vida. Daí eu fiz curso técnico e comecei em telecomunicações, e aí comecei a trabalhar, e minha vida de profissional, posso dizer, até hoje foi abençoada por Deus, e eu acredito fielmente que foi resposta de oração, e que Deus enxergou muito além do que eu esperava, do que eu imaginava, do que eu sonhava. E aí, eu, como a Silvia já disse, eu viajei o mundo inteiro, muitos lugares do mundo, morei em vários países, e minha carreira foi assim, e eu tenho a certeza absoluta hoje, olhando para trás, que isso é mão de Deus, escolha de Deus. E só aí eu já poderia dizer assim, essa história é um relato de vida para contar que Deus foi maravilhoso na minha vida e fiel. Mas a vida continua, né? As coisas continuam, os problemas vêm, as coisas acontecem, e eu tenho outros relatos para contar de momentos assim que eu sentei de ajoelhar a Deus e pedir, e que Deus foi muito fiel. Por exemplo, eu tenho minhas anotações aqui para não esquecer. Então, aí, bom, eu tive que ir para o Chile, e aí eu pensando na ida do Chile, pensando quando eu tive que ir para o Chile morar pela empresa, eu pensei assim, nossa, tanto lugar para ir na empresa, eu tenho colegas que trabalham comigo que foram para a Suécia, colegas que foram para a Suíça, que foram para a Alemanha, tanto lugar para ir, eu fui designado para ir para o Chile. Tudo bem, vamos lá fazer o quê, né? Vamos conhecer.
E mal sabia que Deus tinha todo um caminho ali, né? No Chile conheci a minha esposa, nos casamos em 2009. Hoje isso muda totalmente minha vida, né? Não muda no sentido assim, isso direcionou minha vida em muita coisa, né? E aí, morando no Chile, nesse tempo assim de viajando muito, trabalhando muito, eu parei de frequentar uma igreja, né? Apesar que sempre tive fé em Deus, minha fé nunca foi abalada nem mudada, nunca me afastei, mas não frequentava uma igreja, mas sempre pedindo e agradecendo e orando a Deus e tomando todas as minhas decisões sempre que eu tive decisões difíceis para tomar na minha vida, que eu achava que eram importantes ou que podiam mudar o meu futuro, eu sempre ajoelhei e pedi a Deus na sabedoria na decisão. Mas já no Chile, morando no Chile, pela segunda vez, quando eu conheci, já estava pensando em casar, eu falei, não, preciso voltar para uma igreja, se orar, pedir uma igreja, para Deus para poder ir para alguma igreja, conhecer algum lugar do Chile, bem católico também, conheci a Igreja Batista de Ñuñoa, comecei a frequentar lá, naquela igreja, e ali foi a igreja que Deus me colocou no Chile, junto com a Verônica, que era católica na época, e não... ela ia porque eu ia, né? Ela não tinha nenhuma pretensão maior nisso. Mas aí frequentamos, casamos, depois a minha sogra hoje também se converteu e frequenta a Igreja Batista de Ñuñoa. E assim continua a vida, né? E Deus preparando cada detalhezinho e Deus pavimentando minha vida. Avançando mais para frente, e aí uma história legal de contar, eu estava em novembro de 2016, a Verônica ficou nossa filha depois de muito tempo, né? A gente decidiu ter filhos, e aí a Verônica ficou grávida em julho de 16. E aí, a Verônica grávida, um dia eu estava indo trabalhar, eu trabalhava na BB de Guarulhos, cheguei no serviço cedo, e coisa que muito cedo, cheguei às 6h30, coisa assim, porque tinha alguma coisa muito importante para fazer, não lembro o que era, cheguei bem cedo, fiz o que eu tinha que fazer, e aí saí, tem um espaço de cantina lá na frente da empresa, bem onde é a entrada da empresa, aí tinha feito rápido o que eu tinha que fazer, eu tinha que mandar alguma coisa para fora, sentei para comer alguma coisa, eram umas 7h, 7h15 da manhã, sentei para comer alguma coisa lá fora e comecei a ver o pessoal descendo dos ônibus, né, da empresa, chegando e indo para seus postos de trabalho, o pessoal da fábrica chegando, estagiários chegando, né? E aí comecei a lembrar naquele momento, falei, nossa, eu no começo de carreira era assim, chegava estagiário, vinha de ônibus, eu tinha que sair de casa, pegava um ônibus até um lugar onde pegava fretado me levava para a empresa, chegava cedinho, e comecei a lembrar do começo da minha carreira e começar a ver como que Deus tinha construído muita coisa na minha vida. E sempre tinha me guiado e me abençoado. E aí deu um sentimento de gratidão enorme esse momento, pensar nisso e de olhar para Deus e falar assim, nossa, passei por tanta coisa, obrigado. E um sentimento assim que veio dentro de mim, que Deus disse, eu senti naquele momento, fica tranquilo, até hoje sempre te ajudei, vou continuar te ajudando. E o momento foi estranho, falei assim, mas esse sentimento esquisito, tá tudo bem, tô bem pra caramba, não tem nada de ruim, mas gostoso sentir esse conforto. A gravidez estava bem da Verônica e na última semana de gravidez, o Leozinho, fica até emocionado, mas de alegria. Descobriram que a placenta da Verônica envelheceu e que o Leozinho, em vez de crescer, ele estava diminuindo dentro da barriga. Foi uma noite sofrida, de angústia. No dia seguinte, a gente teve que voltar no médico e o médico decidiu de ter a gente tinha que nascer, de qualquer jeito. Porque era perigoso. Foi uma noite difícil, a Verônica chorava muito, fiz ela dormir, e o único que eu pude pensar naquele momento é orar, pedir a Deus, quem sempre me ajudou, e lembrar que Deus me disse, né, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Lembrar daquilo me deu uma paz tremenda, e o único que eu pedi a Deus era Deus. O medo que tinha era que pudesse faltar oxigênio no cérebro, que o Léo pudesse ter alguma má formação ou diminuição do cérebro. E o único que eu pedi para Deus naquele momento era Deus, o único que eu quero é que ele nasça sadio, completo e que seja inteligente e normal. Leozinho nasceu no dia seguinte de urgência, teve que ser um parto não normal. Nasceu pequenininho, ficou uma semana na UTI. E hoje ele tem 4 anos e é são totalmente. Ele ficou uma semana na UTI, mas foi para fazer testes. E eu tinha essa certeza, essa alegria de Deus de que ele estava lá no controle de tudo. Podia estar acontecendo o que fosse, mas ele estava no controle daquilo. E aquilo era
é uma coisa que Deus já tinha me dito, fica tranquilo que vai ser tudo bem. E, modéstia à parte, o Leozinho é um menino alegre e inteligente pra caramba. E minha preocupação era a inteligência dele, mas ele é inteligente pra caramba. Ver como Deus cuidou e protegeu e me confortou. E ainda, um pouquinho antes do Léo nascer, aconteceu uma outra coisa também que para mim, que eu sou uma pessoa que tive uma carreira, que minha carreira mudou muito a minha vida e tudo isso. Em novembro, ele nasceu em abril de 17, em novembro, em novembro foi isso que aconteceu, né? O Leozinho nasceu em abril, e aí em julho daquele ano, tudo bem na minha vida e tal, e o diretor da empresa me chamou e falou: Sérgio, nós não estamos vendendo mais projetos, você é o gerente de projeto mais caro que eu tenho aqui na área, e se não vender projeto grande, vou ter que te mandar embora. Fica tranquilo, eu vou te avisar, vou ter que te avisar. Vou te avisar. E eu também, novamente, assim, eu nesse momento não fiquei abalado, muito pelo contrário, eu olhei de novo para cima, assim, e falei para Deus, você está aqui até hoje, me ajudou, desde lá atrás você me ajudou a escolher minha profissão, no momento mais difícil você me abençoou, confio em ti, confio 100%. Contei para a Verônica ficou meio assim, desanimada, mas eu tinha uma confiança tremenda em Deus de que isso não ia mudar nada. Meu filho tinha acabado de nascer, mas eu tinha certeza que não ia mudar nada. Chegou em outubro, de fato, 1 mês antes, ou 2 meses antes, eu fui avisado, né, Sérgio, outubro é a data máxima, não entrou nenhum projeto, a gente vai ter que te cortar em outubro. Eu falei, tranquilo, fica tranquilo. E ainda o diretor é um amigo meu, né, ele estava todo sem graça, mas fica tranquilo, relaxa, eu não tenho preocupação, você não tem que ficar preocupado. E saí, fui mandado embora, em outubro deixei de trabalhar, eu fiquei 2 semanas desempregado. Nesse período, eu que orava, eu pedia a Deus, me... conheci um Deus vivo através de vocês. Minha família conhecia um Deus vivo através de vocês. Eu conheci pessoas que adoravam um Deus vivo e confiavam nele. E eu aprendi a confiar nesse Deus, aprendi a viver dependente dele. E posso dizer que é uma vida de alegria. Eu estou emocionado por emoção não de tristeza, muito pelo contrário, de muita alegria. De saber que na minha vida, nos momentos difíceis, e a qualquer momento, Deus sempre esteve do meu lado, me confortando e conduzindo. Eu tenho certeza absoluta disso. E esse Deus eu conheci através de vocês. E eu vejo hoje, né, a gente conversando no grupo da Vila, muitas pessoas que a gente conhece doentes, familiares doentes, dificuldades, gente passando por situação de necessidade, às vezes eu estava procurando emprego. E o que eu posso dizer para vocês é: esse Deus que eu conheci na Vila é um Deus vivo e ele vai cuidar de mim, cuidar de vocês sempre. Por isso tem 2 versículos para ler. Portanto, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. Posso falar de novo, então? Tá, então estava falando de Efésios 2:19, né? E isso toca bastante a mim, porque, como eu falei, eu nasci na Bolívia, mas eu moro no Brasil e me sinto brasileiro. E Deus aqui me deu muita prosperidade de todo sentido, não é financeira que eu estou dizendo, muito pelo contrário. Pessoas, de amigos, de família, e eu me sinto membro da família de Deus, e essa família de Deus, para mim, vocês fazem parte dessa família de Deus. Posso dizer isso com bastante alegria. E a segunda coisa em 1 Samuel 7:12, né, tem a parte que diz Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. Na minha vida, Deus fez isso e tem ajudado, e na vida de vocês eu vejo, pelo que a gente conversa, o mesmo cuidado. E a mensagem é essa: hoje os tempos são difíceis, tem muita gente morrendo, tem muita gente ficando doente, muita gente perdendo emprego, mas eu posso dizer, pelo que acontece na minha vida e o que eu vejo, que Deus é vivo e Ele vai continuar nos abençoando. Essa é a mensagem. Muito bom, Sérgio. Oi. Isso, eu vi o Sérgio, eu sei que teve um monte de interferência aí, mas a mensagem dele foi maravilhosa, e a gente que conhece a vida dele, da família, sabe, né, o quanto Deus foi e é bom com eles, né?